Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o passo a passo da espinha de peixe. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar no ambiente virtual para que a gente possa ler o passo a passo da superação B, chamada espinha de peixe, tá? Antes mesmo de você ler esse passo a passo, a gente precisa saber o que é espinha de peixe, né? A gente precisa fazer aquele resuminho sobre o conceito de espinha de peixe, as características de uma espinha de peixe, para que ela serve. Então, para isso, vocês vão vir aqui na biblioteca e tem bastante textos aqui que vocês podem utilizar para fazer esse pequeno resumo, tá? Por exemplo, aqui, ó, materiais para realização da superação A. Você vai abrir e tem aqui, ó, tudo para vocês. Exemplo de uma espinha de peixe, o que é uma espinha de peixe, tudo você vai conseguir visualizar aqui na biblioteca. Se você não encontrar aqui, procure no Google o que é espinha de peixe, para que ela serve, alguns exemplos de espinha de peixe. O importante é que você saiba o que é uma espinha de peixe, para que ela serve, tá? Para que você realmente possa desenvolver essa atividade. Você precisa primeiro saber o que é uma espinha de peixe, que também é chamada de causa e efeito. É uma ferramenta muito utilizada na qualidade. Para quê? Para se tentar achar a causa principal que aconteceu um problema. Por exemplo, o nosso problema é uma mercadoria entregue fora do prazo. Então, nós precisamos descobrir as causas que levam a mercadoria a chegar fora do prazo. Então, essa é a nossa atividade. Usar essa ferramenta para a gente descobrir quais são essas causas. O que leva uma mercadoria a chegar fora do prazo. Então, para isso que a gente utiliza a espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito. Para a gente realmente tentar descobrir quais são as causas e tomar uma decisão diante daquilo que aconteceu, tá? Isso a partir dos 6 M's. Então, vamos entender direitinho o passo a passo para a gente começar a fazer a nossa atividade. Esse aqui é o passo a passo que vocês vão encontrar aí, tá? Essa é uma espinha de peixe. Então, eu vou procurar causas que estão relacionadas com o meu problema. Vamos lá, a nossa atividade é para que a gente possa estar lendo todos os materiais que estão na biblioteca, né, de superação B. Diante desses materiais eu vou fazer um pequeno resuminho, o que é espinha de peixe, para que ela serve, e depois eu vou desenhar uma espinha de peixe. Não precisa ser em formato de peixe, pode ser só os detalhezinhos, tá? Não precisa ser mesmo em formato de peixe. E na cabeça do peixe eu vou ter o problema, que é mercadoria entregue fora do prazo. Daí você, em grupo, você vai fazer com o seu colega quais são as causas que levam a mercadoria ser entregue fora do prazo. Por exemplo, você pediu um produto na internet, a loja te informou que ele ia chegar dia 1º/12 e foi entregue no dia 5/12, ou seja, essa mercadoria chegou fora do prazo. Quais são as causas você acredita que faz com que essa mercadoria seja entregue fora do prazo? Então aí você vai verificar quais são essas causas. Só que você vai verificar quais são essas causas. Por exemplo, erro do carteiro na hora da entrega, erro de separação de carga, falta de controle, falta de procedimento, falta de manutenção dos veículos que fizeram, aconteceu uma chuva e fez com que o caminhão se atrasasse, buraco na pista, né? A mercadoria caiu da caixa, algum problema com o rastreamento da mercadoria ou das cartas. Por que eu falo para vocês que todas essas causas, um dos métodos que é utilizado é os 6 M's. O que são esses 6 M's que a gente utiliza? Tá vendo? Quando você for desenhar a sua espinha de peixe, você não precisa desenhar em formato de um peixe. Pode ser no formato dessas listas aí, ó, colocando o problema, que nesse caso aí é reclamação dos clientes, e as ações que estão aí, ó, cada uma no seu M. E daí, depois que você fizer uma lista dessas causas, ou seja,
Você foi lá, soube que o problema é com transporte, soube que o problema é com chuva, com buraco, o problema é as pessoas que não fizeram a separação correta da mercadoria, foi o caminhão que chegou atrasado. Então tudo isso causa a entrega fora do prazo. Eu sei que todas essas são ações que pode fazer com que a mercadoria chegue fora do prazo. Então a partir daí eu vou separar ela de acordo com os M's. Por exemplo, o M chamado máquina inclui todos os aspectos relativos às máquinas, equipamentos, instalações que podem afetar o efeito do processo. Nesse caso da entrega fora do prazo, tem alguma coisa que pode entrar como máquina? Sim, o caminhão ele é uma máquina ou um equipamento, né? Ou seja, aí você pode colocar o caminhão quebrou, o caminhão sem manutenção, ou a máquina que estava fazendo o produto que você pediu parou, estragou. Então você vai colocar tudo aquilo que você separou de ação que que entra como máquina. Método é o procedimento, a forma de fazer. Se o processo realmente foi feito certo. Nesse caso da mercadoria entregue fora do prazo, existe alguma coisa que é um método que pode ter feito com que a mercadoria chegasse fora do prazo? Sim, né? Por exemplo, as pessoas não estavam treinadas, não houve treinamento, as pessoas não fizeram o procedimento correto, o motorista não fez o procedimento correto. Então pode ser um método. Material, o que é material? Inclui todas as questões relacionadas a insumos, matéria-prima, peças que podem interferir no processo e consequentemente no seu resultado. Relação ao material, pode ter falta de peças para fazer o seu produto, eles podem não ter comprado todos os produtos para entregar o seu produto. Então, relacionado a material, relacionado à mão de obra, são todos os aspectos relativos às pessoas. As pessoas podem fazer com que a mercadoria chegue fora do prazo? Sim, tanto o motorista, quanto as pessoas que estão separando o produto, quanto as pessoas que estão fazendo o produto, pode fazer com que essa mercadoria chegue fora do prazo. Medida, inclui as adequações, confianças nas medidas que afetam o processo de verificação, calibração dos instrumentos de medição. Ah, Cristiano, não achei nada relacionado à medida. Beleza, deixe vazio, não tem problema. Meio ambiente, o meio ambiente pode interferir no produto chegar fora do prazo? Pode. Chuva, algum buraco no caminho que faça com que essa mercadoria atrase. Então os M's são utilizados só para mim fazer a classificação de cada uma das minhas causas, né? Eu fui lá, fiz a relação de todas as causas e aí depois, utilizando os M's para você desenhar o seu peixe, você vai dividir pelo M, tá? E aqui tem alguns exemplos de algumas espinhas de peixe para mercadoria. Esse daqui é um desenho também que vocês podem usar, tá? Caso não encontre problemas com algum dos M's, pode deixar eles vazios, tá? Nesse caso aqui, produto com defeito, tá vendo? O nosso caso é produto entregue fora do prazo. Onde tem produto com defeito, você vai escrever produto entregue com atraso. Algum problema de máquina? Foi falta de manutenção, por exemplo, para a gente também? Pode ter falta de manutenção, né? Pode ter problema com falta de qualificação relacionada à mão de obra, problema com método, por exemplo, falta de controle de qualidade. Tá vendo que alguma dessas causas também se encaixa no nosso problema? Então, se você vê algumas outras causas aqui, ó, de alguns outros problemas, eles também podem entrar no nosso problema, que é material fora do prazo. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é pensar quais são as causas que levam o meu produto a chegar fora do prazo. É um produto chegar fora do prazo. Você tendo essas ações, você tendo essas causas, você vai classificar de acordo com os 6 M's. Então, você deixa aberto lá o conceito de 6 M's, para então você fazer a classificação.
Na biblioteca também, dentro de planejamento, você vai encontrar um exemplo de espinha de peixe já prontinha relacionada a esse problema. Você viu aí que na cabeça eu coloquei mercadoria fora entrega do prazo e coloquei os 6 M's. Aí em pessoas é a mesma coisa de mão de obra, tá, gente? É porque eles colocaram pessoas, que é a mesma coisa de mão de obra. Os problemas relacionados à mão de obra: falta de carteiro, falta de pessoal para separar as mercadorias, alguma distração ou erro de pessoas, está relacionado a pessoas. Método, o que é método? É procedimento, é rotina das pessoas, lembram? Então, o método errado, houve falta de procedimento, falta de planejamento, falta de disciplina. Medida, alguma coisa que é medido pode ocasionar que a mercadoria seja entregue fora do prazo. Por exemplo, falta de pesagem da mercadoria. Se não tiver, não precisa colocar. Alguma coisa relacionada aos materiais, cola ou lacre frágil, pode ter feito com que essa mercadoria volte para o CD, para uma nova cola e assim por diante. Ambiente, alguma coisa no ambiente pode fazer com que a mercadoria chegue fora do prazo? Sim, por exemplo, a chuva, o buraco na pista. Agora, máquina, alguma coisa relacionada à máquina faz com que a mercadoria chegue fora do prazo? Sim, se você tiver uma máquina que faz o seu produto, ela pare de funcionar, isso vai fazer com que a sua mercadoria chegue fora do prazo. Se de repente o caminhão estragar no meio do caminho por falta de manutenção do veículo, vai fazer com que sua mercadoria chegue fora do prazo e assim por diante, tá? Então esse é um exemplo. Algumas podem ser fictícias de exemplo, mas vocês vão ter que explicar no momento presencial o que é a espinha de peixe e um pouco dessas causas, tá? Não se foquem muito no 6M, só tentem entender o que é o 6Ms, o que é a espinha de peixe, para que vocês consigam desenvolver, tá? No mais, é só me procurar. Um abraço.